Não se deixe levar pela lascívia. Olá, pessoal. Hoje eu vou falar sobre esse assunto, lascívia. Porque lascívia é algo ruim, é algo mal, é algo que, quando se pratica, não aperfeiçoa ninguém, não contribui para o bem da pessoa. Pelo contrário, só contribui para o mal. E isso é errado. E por isso deve ser evitado por qualquer pessoa. Então, hoje, mais do que nunca, no século XXI, nós devemos evitar esse tipo de coisa. Evitar mesmo, para que isso não contamine, porque isso é algo impuro. É um intuito que ninguém pode estimular, encorajar, incentivar que seja praticado nem pela própria pessoa ou por outra também. Então, é necessário entender isso hoje, porque se quisermos viver uma vida saudável, longe desse desejo, é preciso evitá-lo, é preciso fazer ele morrer. É preciso não deixar que ele te possa vencer. Não seja vencido, ou dominado, ou enredado, ou envolvido pela lascívia a tal ponto de você só viver em função disso. Fazer disso um vício, algo que pode ser até mesmo essencial para você. Possa ser algo pelo qual você não consiga viver sem praticar a lascívia. Então, a lascívia é algo muito ruim. E quando lemos as Escrituras, existem muitos textos e versículos falando sobre isso. Por exemplo, no capítulo 5 do livro de Provérbios de Salomão, existe lá um texto bem longo a respeito da lascívia, que eu recomendo que você leia. Leia e aprenda o que aquele texto quer te ensinar, para você conseguir evitar. Pela aprendizagem daquilo que você vai ler naquele texto, você vai aplicar isso em sua vida, e essa aplicação desse texto em sua vida vai te fazer evitar todo e qualquer tipo de lascívia que possa existir. É isso que tem que acontecer. Para qualquer pessoa hoje no século XXI. Todas as pessoas têm que entender isso hoje. Porque não dá mais para darmos lugar ou ocasião à lascívia. Lascívia é algo que prejudica a vida de muitas pessoas. Infelizmente, essa é a realidade. Então, eu vou ler aqui um texto que saiu aqui na Folha Universal falando sobre esse assunto, que está, nesse texto que eu vou ler, esse texto está ligado mais para a questão das mulheres, mas isso afeta os homens também, porque os homens têm um comportamento lascivo também. A lascívia, ela se constitui em uma mulher provocar desejo sexual em um homem, ou um homem provocar desejo sexual em uma mulher. Se inicia assim. E aí, quando isso acontece, quando a prática em si da lascívia acontece, aí é que vai acarretando várias e graves más consequências na vida, tanto de mulheres como de homens. Mas esse texto aqui, que eu vou ler, ele está falando mais para o público, ou para o público feminino mesmo. Então, é interessante esse texto que eu vou ler aqui agora. Então, eu vou ler aqui esse texto, né, que tem esse título: Não se deixe levar pela lascívia. Então, eu vou ler aqui agora, que é muito interessante. Preste atenção. Está escrito assim, ó: Diante da natureza humana, o desejo sexual é algo normal, porém, ele pode ser desvirtuado e se tornar pecado. Nesse caso, a sexualidade vira luxúria, o que tem levado muitas mulheres a uma busca desenfreada pelo prazer e a irracionalidade,
causando vários prejuízos para a área espiritual e a vida prática delas. Em meditação sobre o assunto, em seu blog, a colunista Viviane Freitas comentou que a lascívia é um sexo desmedido, sem fronteiras, não tem o masculino, o feminino, não tem pudor, não tem vergonha, não tem regras, ou seja, as pessoas vivem escravizadas, por isso estão sofrendo. Então, esse tipo de escravidão causado pela lascívia, leva as pessoas a terem ou a passar por momentos de sofrimento em sua vida. Isso é ruim. Isso é mal. Com certeza, não há dúvida disso. Então, ninguém em sua consciência pode querer isso, pode fazer isso deliberadamente para que traga sobre si mesma más consequências. Então, é preciso se purificar desse erro chamado lascívia. Essa é uma atitude de um ser humano consciente, sábio, prudente, sensato, que não quer deixar a sua vida à mercê desse sentimento, preso a esse sentimento, como se fosse um vício constante. Então, é preciso entender isso hoje. Agora eu vou continuar lendo aqui. Na Bíblia, na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19, a lascívia é identificada como uma das obras da carne, que passa a ter força diante das cobiças de uma pessoa. Segundo a colunista, é exatamente a cobiça que leva uma pessoa a desejar algo que ela não precisa e que lhe fará mal. A luxúria tem início em um primeiro momento no interior da mulher que, ao ceder a seus desejos, passa a tomar ações inconsequentes. A lascívia pode levar a mulher a errar. A lascívia pode levar a mulher a erros, como a busca por ser desejada por muitos homens, ao sexo antes do casamento, ao consumo de pornografia, ao flerte com homens comprometidos e a outras práticas que depois causam arrependimento e deixam traumas. Dentro de casamentos, é a inclinação para a carne que ajuda a explicar o que leva tantas pessoas, até mesmo as cristãs, ao adultério, resultando em uma vida amorosa arruinada. A lascívia é algo diabólico que escraviza a pessoa e ela nunca se sente realizada, por mais que realize os seus desejos, as suas vontades, as suas concupiscências. Ainda assim falta algo. Existe um buraco na alma dela, porque não é aquilo que ela precisa, acrescentou Viviane. Então, a lascívia não é algo que você precise, que ninguém precisa disso, em tempo algum. Por que ninguém precisa disso? Porque isso só traz malefícios para a pessoa, más consequências. A pessoa fica infeliz, tem problemas psicológicos, trazem doenças, enfim. É algo viciante, digamos assim. Então, isso não é algo conveniente para ninguém, ou seja, é algo inconveniente. Então, é preciso evitar esse tipo de coisa sim. É preciso evitar a lascívia. Agora vou continuar lendo aqui. Por consequência, quando a mente de uma mulher se volta apenas ao prazer sexual, ela corre
o risco de deixar de lado os estudos, o trabalho, os bons momentos com familiares e amigos e até seu caráter. Ela também passa a negociar seus valores e perde o parâmetro do que é bom ou não para ela. Mais do que isso, uma mulher imersa na luxúria abre mão das coisas mais importantes de sua vida, como o temor e o relacionamento com Deus. Com isso, passa a ter uma vida desregrada e infeliz. Quando não se tem temor a Deus, existe uma bagunça. Não tem como essa pessoa formar uma família, pois ela, que ainda não é de Deus, não é uma pessoa confiável nem para si mesma, explicou. Viviane ainda acrescenta que as regras deixadas por Deus servem para que haja organização na vida das pessoas. Nesse sentido, é preciso que a mulher viva e respeite a disciplina colocada pelo Altíssimo. A mulher que é de Deus é disciplinada. Ela não é inclinada ao sexo. Ela vive dentro das normas e não fica inventando coisas como esse mundo vive e prega, concluiu Viviane. Então, esse texto aqui é esclarecedor. Ele apresenta para você uma solução para esse problema. Porque se você está vivendo esse problema hoje, de lascívia, de desejo de lascívia, existe uma cura. Existe como repelir isso em sua vida. Existe como cortar esse mal pela raiz. Isso tem que partir de você mesmo e de qualquer pessoa que esteja passando por esse problema. Então, é preciso entender isso hoje. E para ajudar a achar uma solução contra esse tipo de coisa, eu vou ler aqui agora alguns versículos que estão aqui nas Escrituras, porque, como eu já falei, nas Escrituras existem muitos textos falando sobre lascívia. Eu separei aqui 3 deles, além, é claro, daquele que eu já recomendei, que está no livro de Provérbios, Salomão, capítulo 5. Então, eu vou ler aqui agora o primeiro texto que está na segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 21. Então, para a igreja de Corinto, foi escrito um texto referente à lascívia. Eu vou ler aqui agora. Segunda epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 21. Está escrito assim, ó. Receio que, indo outra vez, o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia que cometeram. Então, dentre as coisas das quais algumas pessoas que não se arrependeram, cita-se aqui a lascívia que eles cometeram, mas eles não se arrependeram da lascívia que eles cometeram. Então, é preciso se arrepender, é preciso ter um arrependimento pela prática da lascívia. Se esse arrependimento for sincero, isso vai ser bom para você. Você com certeza vai deixar de praticar a lascívia, quando se arrepender mesmo. Então, é necessário se arrepender sim. Ninguém pode ficar na teimosia ou na dureza de coração, impenitente, de continuar envolvido com a lascívia, praticando ela dia após dia, como algo que pode ser considerado como um vício até. Então, isso só traz mal para a pessoa. Então, é preciso se arrepender da lascívia sim. Qualquer pessoa que esteja passando por isso tem que fazer isso. Tem que se purificar dessa impureza chamada lascívia. Eu espero que isso aconteça
com quem está passando esse problema hoje. Agora eu vou ler aqui o próximo texto, que está na Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Então está escrito aqui, ó. Está escrito assim: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Então, uma das obras da carne é lascívia, praticada por qualquer pessoa. Isso é bom? Não, é errado, é mal, é nocivo para a pessoa. Não é algo saudável. E por isso não é algo recomendável. Pelo contrário, tem que ser algo repugnante. A lascívia tem que ser repugnante. Você tem que sentir ojeriza pela lascívia. Mantê-la bem distante, bem longe de você. Não dê lugar ou ocasião alguma para a lascívia entrar em sua vida. Esse desejo de lascívia não pode existir em você em tempo algum, e nem em ninguém. Porque é uma obra da carne. E obra da carne, nesse caso, é algo mau, que não pode existir em ninguém. Então, é isso que eu queria dizer a respeito desse texto aqui. Agora, o último texto que eu vou ler aqui está na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Deixa eu achar aqui rapidinho. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 e 5. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículos 4 e 5. Está escrito assim, ó. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, é necessário que cada pessoa hoje possa saber possuir seu próprio corpo em santificação e honra. Quando alguém consegue dirigir o seu corpo ou possuir seu corpo em santificação e honra, ele não dá lugar algum para a lascívia entrar como um desejo em sua vida. E é isso que as pessoas devem fazer. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia. O desejo de lascívia não pode fazer parte, não pode entrar no seu corpo, na sua mente. Não pode dominar você em tempo algum. Esse desejo de lascívia não pode existir em você. Então, eu espero que você faça alguma coisa para que esse desejo de lascívia possa sumir de sua vida para sempre. Não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então, é necessário que esse desejo de lascívia possa ser destruído em sua vida. Você tem que cortar esse mal pela raiz, para que ele não possa gerar em você mais consequências. Então, esse texto aqui visa o seu próprio bem. Visa a sua saúde física, emocional, psicológica. Porque a lascívia, o desejo de lascívia provoca doenças na pessoa, vícios, que trazem mais consequências para a pessoa. Muitas pessoas estão sofrendo hoje por estarem nessa condição de darem vazão ao desejo de lascívia. Isso é um erro, pessoal. É um erro mesmo. E você não quer esse erro para a sua vida. Ninguém quer. Cada pessoa tem que dirigir o seu próprio corpo sem esse desejo de lascívia. Não deixe que ele tome conta de sua vida. Procure se purificar desse erro, que assim você vai ver uma vida saudável, com certeza. Uma vida saudável te espera longe do desejo de lascívia. Então eu espero que você queira isso para a sua vida hoje, porque você pode achar muitas coisas boas
para colocar em lugar desse desejo de lascívia. Muitas coisas boas, úteis, importantes, sérias, que vão deixar a sua vida cada vez mais saudável. É assim que tem que ser. Esse é o procedimento correto do sábio ou da mulher sábia, né? Então eu espero que essa mensagem de hoje possa edificar muitas vidas. Eu espero que isso aconteça em nome do Senhor Jesus. Amém.